Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é um vídeo especial porque hoje é a final da Copa do Mundo do Catar entre Argentina e França e a gente vai fazer um vídeo hoje aqui falando sobre literatura, mas conectada com esses dois países, né? Vamos fazer aqui uma lista de 11 livros argentinos e 11 livros franceses e vamos lançar aqui para vocês dizerem quem ganha esse grande jogo aqui, né? Dessas duas seleções, porque são 22 livros só fera, né? Só clássicos, e a gente deixa na mão de vocês aí para definir, tá? Antes, vale uma nota triste, né? Ontem faleceu a escritora Nélida Pinhon, né? Aos 85 anos, estava em Lisboa, faleceu, ainda não foi divulgada a causa da morte dela, mas enfim, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Mas enfim, a gente deixa os pêsames aqui à família. Era um grande nome da nossa literatura e a literatura perde com isso, né? Sempre triste. Mas enfim, a gente vai fazendo aqui o que pode para continuar, né? E como a gente está falando de futebol, antes da gente fazer a nossa lista dos 22 livros, né? 11 argentinos e 11 franceses, vale citar mais uma vez esse grande livro aqui do José Miguel Wisnik, que é O Veneno Remédio. Tá, um livraço sobre o futebol, a história do futebol no século XX, conectado com uma reflexão sobre o Brasil, né, e diversos temas interessantes. Eu vou fazer mais vídeos sobre esse livro também, em breve, talvez esse mês ainda, para a gente conversar sobre outros detalhes, tá? Mas enfim, como a gente está falando de Copa do Mundo, futebol, esse livro é um livraço, grande livro, Veneno Remédio, do José Miguel Wisnik. Então vale a dica aí para vocês, tá? E aí vamos fazer a nossa lista aqui, né? Antes, só uma ponderação. Como eu não tenho 11 escritores diferentes da Argentina, eu escolhi 11 livros de 4 escritores argentinos que eu tenho aqui, tá? Que são o Cortázar, o Borges, o Ricardo Pilha e a Paula Oloy-Charach, que é uma escritora recente aí da Argentina, grande escritora, e vou falar sobre esses livros aqui. Já dos franceses eu tenho 11 diferentes aqui, dá para fazer uma seleção de 11 autores diferentes, tá? De qualquer maneira, a gente faz como se fosse, né, cada livro fosse uma camisa da seleção argentina, tá? E eu já lanço aqui que amanhã, que hoje, né, na verdade, eu vou torcer, porque o jogo é hoje, domingo, eu vou torcer para a Argentina, né, do Messi e do Borges, que é o meu escritor preferido. Agora, se ficar com a França também eu vou ficar feliz, porque é um grande país, né, tem uma história sensacional ligada à literatura também, e à filosofia, enfim. E vale também dizer o seguinte, que antes ainda de começar a lista, que na lista tem livros de literatura estrito sensu e livros de filosofia, porque do meu ponto de vista, filosofia também é literatura e literatura também é filosofia, tá? Então, essas coisas estão mescladas, esse conceito de literatura é mais amplo, né, do que ele muitas vezes é utilizado, do meu ponto de vista. Então, serve tanto livros romances, contos, poemas, mas também filosofia e ciências humanas, etc. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar com a lista, tá? Com os livros do Cortázar. O primeiro é esse livro aqui, que é o Último Round, tá? Um livrinho de bolso aqui, né? Foi publicado no Brasil como livro de bolso, tá? Último Round, são textos curtos do Cortázar, notas, poemas, ensaios curtos, crônicas, tá? Um livrinho bem interessante aqui do Cortázar, essa edição bacana aqui da Civilização Brasileira, essa capinha bem legal. E eu destaco, tem vários textos interessantes, eu destaco um aqui que está na página 81, que se chama O Tesouro da Juventude, no qual ele faz uma crítica bem interessante, bem bolada ali sobre o progresso, tá? Então essa camisa 1 aqui da nossa seleção argentina, tá? O Último Round. O segundo livro é esse de contos também do Cortázar, Octaedro, tá? Octaedro são contos, né, do Cortázar, e são 8 contos, né, por isso se chama Octaedro, tá? Então tem Os Passos no Rastro, Manuscrito Achado num Bolso, Aí Mas Onde Como, As Fases de Severo, Pescoço de Gatinho Preto, Lugar Chamado Kingberg,
e o Liliana Chorando. Enfim, são, né, 8 contos do Cortázar nesse livro aqui, Octaelo, também muito interessante, e joga com essa escrita dele, que é uma escrita dinâmica, né? Uma escrita que muitas vezes não tem pontuação, ele vai seguindo, né? Não tem corte, então ele vai seguindo no corte que eu digo da frase, né? De uma frase para outra, ele vai seguindo na mesma frase vários trechos diferentes. É muito interessante a escrita do Cortázar, e esse aqui é o número 2 da nossa lista de hoje, tá? O terceiro livro, As Armas Secretas, também do Cortázar, tá? Também publicado aqui no Brasil por essa coleção aqui, que é a Best Bolso, né? Muito interessante esse livro aqui também, tá? As Armas Secretas. E aí, aqui eu destaco, né, o principal conto desse livro é o As Babas do Diabo, que é um conto que deu origem ao filme Blow Up, do Michelangelo Antonioni, né? Está na página 56, é muito interessante. As Armas Secretas, tá? Do Cortázar, é o terceiro livro aqui da nossa lista de hoje, do terceiro livro da seleção argentina, né? O número 4 aqui da seleção argentina é esse livro de ensaios também do Cortázar, chamado Valise de Cronópio, tá? Essa ideia do cronópio, né, muito característica do Cortázar, é muito interessante. A gente vai falar também mais sobre isso em outros vídeos aí com mais detalhes, porque é bem legal, é bem interessante essa construção do Cortázar, tá? E aqui tem textos interessantíssimos sobre vários temas da literatura, né? Esse livro aqui do Cortázar é fantástico. Tem textos sobre literatura fantástica, né? Textos sobre crítica literária, sobre o Antonin Artaud, sobre a ideia de romance, né? Sobre poesia, né? O Edgar Allan Poe, né? Que mais? Olha só, muita coisa legal, né? Tá vendo? Tem textos sobre o Gardel, né? Enfim, que mais? Textos sobre o Mallarmé também, né? O poeta francês. Vocês veem, também tem textos sobre, porque o Cortázar, inclusive, ele faleceu em Paris, né? É um escritor argentino, mas ele foi para Paris e faleceu lá, né? Enfim, e do conto, né? Texto sobre o conto, do conto breve e seus arredores, que é o capítulo 17. Então, muito interessante esse livro aqui do Cortázar, Valise de Cronópio, tá? Nosso quarto livro. E aí finalizamos o Cortázar. Vamos agora para o Borges, né? Que o Borges certamente seria o camisa 10 da seleção argentina. O Borges é o Messi da literatura, é o Maradona da literatura. E a gente cita aqui alguns livros dele, tá? O quinto da lista é esse livro aqui, Esse Ofício do Verso, que na verdade não é um livro de contos, né? O Borges é muito conhecido pelos seus contos e poemas. Esse aqui é um livro que transcreve algumas aulas do Borges sobre literatura. Tá? Essa capa bonita aqui, né? Da Companhia das Letras. E os temas são muito interessantes, né? Ele fala sobre a metáfora, tem um capítulo sobre a metáfora, um capítulo sobre poesia, um capítulo sobre tradução e, enfim, outros capítulos aqui sobre poesia também, né? Esse livro é muito bacana, eu gostei muito de ler esse livro, vale muito a pena aqui indicar para vocês, tá? Satisfação garantida, do Jorge Luiz Borges. Outro trabalho fantástico do Borges é o História da Eternidade, tá? Esse livro de contos também. E esse conto, então, chamado História da Eternidade, que é o conto, né, que dá título ao livro, é um conto sensacional, que é justamente, né, uma reflexão do Borges sobre o tempo, né? E é fantástico, assim, um conto belíssimo do Borges, vale muito a pena vocês acessarem, tá? E tem outros textos legais aqui também, sobre a metáfora também, tem um capítulo sobre a metáfora, tem um capítulo sobre o tempo circular e sobre As Mil e Uma Noites também, que foi um trabalho que o Borges, né, explorou bastante na sua obra, tá? Então segue aqui esse livro, História da Eternidade, que é mais um da nossa seleção argentina. Esse aqui também é sensacional, 9 ensaios dantescos e a memória de Shakespeare. Então, é um livro de contos do Borges, e ele faz 9 trabalhos sobre o Dante, né, e a Divina Comédia, que ele desloca, né, para uma outra forma de conto, né, mas enfim, ele chama de 9 ensaios dantescos,
é uma mistura, né? Porque o Borges tem essa literatura muito irônica do ponto de vista formal, porque está o tempo todo trabalhando com essa fronteira entre a ficção estrito sensu e o ensaio, né? Então ele é brilhante, né, é uma das características da literatura dele que eu acho mais interessantes, assim, porque eu vejo isso para mim é a realidade, né? A realidade é isso, ela é meio ensaio, meio ficção, né? E o Borges joga nessa fronteira. Então, 9 ensaios dantescos, e esse conto também final, A Memória de Shakespeare, é genial, assim, genial, conto belíssimo também, né, com a qualidade característica do Borges, tá? Então, é mais um livro da nossa lista. Outro livro ainda, né, da seleção argentina, estamos na seleção argentina ainda, é o ensaio autobiográfico do Borges, né, que também é um livro sensacional, muito interessante. O Borges conta aspectos da sua vida pessoal e eu destaco algumas narrativas dele sobre o tempo que ele trabalhou na Biblioteca de Buenos Aires. Muito interessante, assim, né, como ele, enfim, chegou lá e começou a trabalhar demais, aí botaram ele no canto e falaram: meu irmão, tá fazendo demais aqui, entendeu? Pega leve aí e tal. Aí ele começou a fazer o trabalho em menos tempo, depois ficava o restante do tempo lendo, estudando. Enfim, é uma história interessante, né, que passou com o Borges na Biblioteca de Buenos Aires. Tá? E foi um período que ele estudou bastante a literatura inglesa também, que é muito presente na obra dele, fora outras, enfim, outras histórias que ele conta aqui também, a relação com os pais, a relação, né, com a Inglaterra, com a literatura inglesa, enfim, e a própria história da evolução literária dele ao longo do tempo. Tá? Então, ensaio autobiográfico, e é também interessante ele chamar de um ensaio autobiográfico, né, porque ele também está colocando essas fronteiras aí formais em xeque, né? Mais um livro da seleção argentina. Esse aqui, né, é o 9º livro da lista, mas ele é o camisa 10, né, da nossa seleção aqui, que é o Ficções, do Borges, que é o livro mais sensacional de todos, né, da literatura argentina e talvez mundial. É um livro de contos absurdamente sensacional, né, com muita coisa interessante. A Biblioteca de Babel está aqui, Funes o Memorioso, né, o Pierre Menard, autor do Quixote, o Jardim das Veredas que se Bifurcam, Loteria da Babilônia, enfim, né? Deixa eu ver se eu esqueci de citar algum aqui, porque, né, tem muita coisa. O Tom Ukbar Orbis Tertius, que é um conto interessantíssimo também do Borges. Que mais? O Tema do Traidor e do Herói também, que é brilhante também, uma história brilhante do Borges. Enfim, esse livro aqui é absurdamente genial. E a gente está mostrando aqui, é o 9º livro, mas ele é o camisa 10 da seleção argentina, tá? Nessa grande final da Copa aqui que a gente está, enfim, construindo aqui usando os livros, tá, pessoal? Então segue essa dica bacana aí. E aí, para finalizar aqui, os 2 últimos livros da seleção argentina, o Formas Breves, do Ricardo Pilha, tá? Que é esse livro de ensaios, né? De ensaios curtos, na verdade, falando sobre o conto, falando sobre o que é literatura, sobre a literatura argentina, Macedônio Fernandes, né? Enfim, o próprio Borges também, né? Tem textos sobre o Borges aqui. E o que mais? Né? O que mais que a gente pode falar aqui? O Tese sobre o Conto, que é um grande texto também. E, bom, enfim, e aí ele fala sobre o romance polonês também. Tem muita coisa legal aqui, tá? Então, 10º livro da seleção argentina, Formas Breves, do Ricardo Pilha, tá? E aí, para finalizar a nossa lista de hoje da Argentina, né, dessa final de hoje da Copa do Mundo da Literatura, As Teorias Selvagens, romance da Paula Oloy-Charach, que também é um romance sensacional. É uma história bacana que joga com alguns elementos da cultura contemporânea, internet, fala um pouco de sexo também, e ao mesmo tempo, né, a cultura urbana de Buenos Aires, e faz uma certa crítica também de certas vinculações políticas ali, enfim. Né, é um livro, e para além de tudo isso, essa própria ideia de teoria selvagem é interessantíssima, porque mostra que ela também percebeu essa mescla, né, entre o pensamento teórico e o cotidiano,
e, enfim, ela está ali também desdobrando essas fronteiras que separam essas formas narrativas, né? Então, para além disso, dois, né, é um livraço, assim, do ponto de vista da escrita mesmo, ela usa muito bem as metáforas, né? Paula Loix-Charac, grande escritora argentina, tá? As teorias selvagens. E a gente finaliza aqui a seleção argentina, né? A escalação da seleção argentina está finalizada. Agora vamos passar para a seleção francesa, né? Que também está jogando essa final de hoje aqui da literatura, que é uma grande seleção também, só fera. E a gente começa com o primeiro, que são os Contos Fantásticos do Guy de Maupassant, escritor francês do século XIX, tá? E aí aqui tem vários contos geniais também. Eu já falei desse livro em outros vídeos aqui do canal, né? Tem um conto chamado A Mãe dos Monstros, que é interessantíssimo. A Carta de um Louco, que é genial também, um conto fantástico. O Orla, né, que é um dos mais famosos dele. A Morta também, que é um conto muito interessante. Enfim, e uma série de outros aqui bacanas. Tá, o número 1, Guy de Maupassant, é o camisa número 1 da seleção francesa. Tá? Número 2 da seleção francesa é o Charles Baudelaire, grande poeta também francês, né? Talvez aí para muitos é o cara que inaugura a poesia moderna. E, enfim, esse livro aqui são os pequenos poemas em prosa, o Spleen de Paris. E é isso, né? São poemas em prosa, textos curtos, que são escritos em prosa, né? Em parágrafos, porém com uma lógica radicalmente metafórica, um olhar ali de viés, um olhar sutil sobre o cotidiano de Paris daquela época, né? Falando sobre vários elementos importantes da obra do Baudelaire, enfim, o spleen, o dandy, enfim, várias questões interessantes que a gente discute muito em literatura. E para além da beleza dos textos, né, as metáforas bem feitas, a ironia do Baudelaire, enfim, é um grande escritor e é o número 2 aqui da seleção francesa, tá? O número 3 da seleção francesa é o nosso fera também aqui, Paul Verlaine, tá? E aqui A Voz dos Botequins e Outros Poemas, tá? O Paul Verlaine, poeta simbolista francês, da época do Mallarmé ali também, né? E esse livro nessa capa muito bacana aqui também, da editora Edra, né? Livraço, tá? Livraço. E um grande poeta também, tem muita coisa legal aqui, né? Muitos poemas interessantes, enfim, arte poética, que é um dos mais conhecidos dele, né? Enfim, que ele fala, nós só queremos o meio tom, nada de cor, somente a nuance, que é essa ideia de nuance, essa ideia do sugerir, eis o sonho, né? Que essa é uma das grandes frases do simbolismo ali, e essa ideia de sugestão, né? A partir a construção poética como um exercício de sugestão, é interessantíssimo. Livro do Paul Verlaine, que é o número 3 aqui da seleção francesa, tá? Vamos agitar aqui por causa do tempo. Número 4, Albert Camus, grande fera também do século XX, O Estrangeiro, que é um romance sensacional, importantíssimo, né? Grande livro da literatura francesa do século XX, O Estrangeiro, tá? Que é a história do Meursault, né? Essa grande figura, tá? Da literatura, um anti-herói que assassina um homem por causa do sol e depois, né, enfim, vai ser julgado e não sabia muito bem o que estava fazendo, enfim. Tá? Esse é um grande livro aqui também, e tem toda essa ideia, né, de pensar o que é essa figura do estrangeiro, tanto da perspectiva nacional, estrito senso, quanto da própria existência humana, né? Enfim, é um livraço do Camus, fera da literatura francesa, número 4 da seleção francesa. E agora partimos para os filósofos, né? Número 5, Gaston Bachelard, A Poética do Espaço, livraço também. Bachelard, um dos grandes pensadores franceses, e esse livro interessantíssimo, no qual você fica ali, né, muitas vezes, ele usa, na verdade, a poesia como um elemento filosófico para pensar várias conexões entre a matéria e o sentido, né? O Bachelard é um grande autor francês também, é um dos caras que me deu mais satisfação de ler assim, na minha vida, né? Porque é um cara que também está jogando nessa fronteira aí entre a literatura estrito senso e a filosofia, né? Então, enfim, é um pensador sensacional, tá? 5º livro da lista da seleção francesa.
Vamos para aqui o Roland Barthes, tá? Com Elementos de Semiologia, que é esse livro interessantíssimo aqui também do Barthes, tá? Que inaugura, né, os estudos de semiologia literária. Ele faz isso em diálogo com a linguística do Saussure e cria, né, esse trabalho aqui muito interessante que vai discutir esses conceitos de significante, significado, enfim, uma série de outras ideias aqui importantes conectadas com a análise semiológica, que não é só uma análise da literatura, mas é uma análise, enfim, dos símbolos que estão por aí rodeando, né, a nossa vida urbana e, enfim, e construindo tanto os consensos quanto as mitologias. Ele tem um livro também chamado Mitologias, muito interessante, e, enfim, e os deslocamentos conceituais, reflexivos e filosóficos possíveis, tá? Então, Elementos de Semiologia, do Roland Barthes, livraço também, grande livro que me ajudou muito na época da faculdade, da graduação, tá? O livro, deixa eu ver onde está aqui, faltam 5, né? Então esse aqui é o 7º livro, Edgar Morin, cracaço também da filosofia francesa, A Cabeça Bem Feita, grande livro também do Morin, e nesse livro aqui ele discute a ideia de reforma do pensamento, né? Ele vai discutir complexidade, vai discutir uma série de ideias importantes aqui conectadas com a literatura, ou melhor, com a filosofia, né? Especialmente a noção de pensamento complexo, né? Que está desenvolvida em vários trabalhos do Morin. O Morin, inclusive, está com 101 anos, está vivo ainda, e produzindo, enfim, conversando aí sobre filosofia. É um grande pensador francês. E é o 7º livro aqui da nossa lista, né? O 7º autor da nossa seleção francesa, tá, pessoal? O 8º é esse livraço aqui também, que eu já falei várias vezes aqui no canal também sobre ele, que é o República Mundial das Letras, da Pascale Casanova, tá? Grande livro também dela, um livraço aqui sobre literatura, sobre a história da literatura, né? A República Mundial das Letras, ela faz uma reflexão aqui sobre como que se formou a literatura europeia, como que foram se formando as literaturas periféricas da Europa e de outros lugares do mundo. Também tem um capítulo sobre o Macunaíma, né? Um capítulo sobre o modernismo brasileiro, né? E fala sobre o Kafka, fala sobre o Cioran, fala sobre que mais aqui? Sobre o James Joyce, sobre o Beckett, né? Tem um capítulo sobre o Beckett que é interessantíssimo também, sobre a literatura irlandesa, né? Um livro sensacional esse aqui também, da Pascale Casanova, cracaça também, infelizmente já faleceu, mas cracaça da filosofia francesa. Então está aqui na nossa seleção de hoje, tá? O República Mundial das Letras. E aí estamos chegando aqui ao final, né? O 9º livro da lista é o Simulacros e Simulação, do Jean Baudrillard, nessa edição aqui que é de Portugal, tá? Essa edição aqui é da Relógio d'Água, editora, e esse livro é fantástico, do Jean Baudrillard, né? Ele faz uma reflexão da sociedade do espetáculo a partir da perspectiva do Baudrillard. E é um livro que deu origem ao filme Matrix, apesar do Baudrillard não gostar desse filme, né? Não ter gostado, na verdade, que o Baudrillard já faleceu também. Ele não gostou do filme e disse que o Show de Truman tem mais a ver com o Simulacros e Simulação do que o Matrix. De qualquer forma, os dois filmes são muito interessantes e o livro também é fantástico. Faz uma reflexão sobre uma série de elementos do nosso mundo contemporâneo, recente contemporâneo, e é um livro que deve ser relido em conexão com essa coisa das fake news. É importante, o livro do Baudrillard esse livro continua atual, continua, né, relevante no cenário do debate, porque a gente continua tendo várias simulações aí de baixo nível, né, aparecendo, e a gente precisa continuar pensando isso. Então, Jean Baudrillard, 9º livro aqui da seleção francesa de hoje, tá, pessoal? O 10º livro, camisa 10 aqui da seleção francesa, é o Michel Foucault. E a gente traz esse trabalho aqui, que é o História da Loucura, do Foucault, que é um grande trabalho, né? Se não me engano, foi a tese de doutorado do Foucault, e é um trabalho sensacional sobre a história, né, da loucura, os crimes da psiquiatria, e os crimes, né, dessas ciências psi que foram
né? Enfim, se desenrolando aí ao longo da história, para além das cristalizações conceituais da ideia de loucura, da ideia de normalidade, enfim, tudo isso sendo refletido a partir do viés filosófico pelo Foucault, tá? Então, um grande livro, ele vai discutir ali toda uma série de... Ele vai discutir como que isso surge no Renascimento, como é que surgem os primeiros manicômios, como é que isso vai se desenrolando de uma forma bizarra ali, né? E ao mesmo tempo excludente, enfim, né? É um livro interessantíssimo do Foucault e muito importante para a gente pensar, inclusive, o mundo recente que a gente está vivendo também, tá? Então, camisa 10 da nossa seleção francesa de hoje é o Michel Foucault, História da Loucura. E a gente finaliza, na verdade, a seleção francesa com o Antonin Artaud, também cracaço, camisa 11 aqui da seleção francesa, com esse livro sensacional, o Linguagem e Vida. Na verdade, isso aqui é uma compilação de textos, uma compilação brasileira de textos do Artaud, que tem vários textos dele sobre cinema, sobre teatro, sobre literatura, enfim, e poesia. E o último texto do livro chama-se, justamente um dos textos mais famosos do Artaud, que chama-se Van Gogh, o Suicidado da Sociedade, que é justamente um texto no qual ele analisa a vida do Van Gogh, né, o quanto que a sociedade contribuiu para a morte do Van Gogh, né, um texto bem pesado do Artaud, mas importantíssimo, tá? E a gente deixa aqui para vocês essa dica, né? O camisa 11 da seleção francesa é o Antonin Artaud, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa lista aí de hoje, tá? E a final de hoje vai ser justamente entre Argentina e França. A gente fez aqui duas seleções, né? A seleção francesa e a seleção argentina da literatura e da filosofia, enfim, tudo isso conectado. E a gente torce que seja um grande jogo aí, que vocês curtam o jogo e que vença o melhor, evidentemente. A gente vai torcer, eu vou torcer para a Argentina, né, para o Messi, porque é simplesmente porque o Messi ainda não ganhou uma Copa, né? O Mbappé já ganhou, né, ganhou a Copa passada, que é um cracaço da França também, né, joga muita bola, mas ele já tem a Copa dele, então a gente e ele é novinho, né, ainda tem 20, 22, 24 anos, quer dizer, ainda vai jogar muito tempo ainda. O Messi já está no final de carreira, quer dizer, e é um cara que merece ter uma Copa do Mundo, a gente torce aí que ele vença hoje. Tá bom? Mas também se der França, vai ficar com um país interessante aí, que tem uma história na literatura que é fantástica, né, na filosofia também. E é isso, né? A gente torce aí que o jogo seja digno de uma final de Copa do Mundo. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e fui!